Muito bem, essa é a aula 3, Batismo e Tentação de Jesus, do fascículo 9, a história que mudou a história. E aí, você já adquiriu o seu kit? É importante que você tenha esse material todo impresso também e, como já falamos, você pode usar isso aqui num grupo pequeno, numa classe de escola bíblica, etc. Bom, na aula 3 o nosso texto vai ser Mateus 3 e 4, Marcos capítulo 1, Lucas 3 e 4, João 1 e 2. Você sabe que nós estamos, a partir de agora, mesclando os textos dos 4 evangelhos, porque nós vamos fazer a vida de Jesus em ordem cronológica. Então, nós não vamos ler também os textos na íntegra aqui, por causa do tempo, mas é muito importante que você leia todos os textos, todos os capítulos de cada uma das lições, porque, afinal de contas, é o texto bíblico que importa mais. A gente está agrupando apenas para uma questão didática, para a gente poder compreender melhor esses textos dentro do seu contexto. Bom, nós já vimos na última aula que dos 12 anos que Jesus tem lá em Jerusalém, naquele episódio dos intérpretes da lei, para esse texto que nós vamos ler hoje e estudar, agora ele já está com 30 anos, já se passaram 18 anos e ele agora vai então começar a se manifestar de fato como o Messias, como o Salvador do mundo. Ele vai começar o seu ministério público. E na aula de hoje nós vamos ver 2 eventos muito importantes que vão praticamente dar oficialmente a largada nesse ministério. É o seu batismo e a tentação de Jesus. Mas para falar do batismo de Jesus, nós precisamos falar de quem o batizou. E nós encontramos nos textos de hoje muitas informações sobre João Batista, sobre a sua vida e seu ministério. Esse cara é um cara que tem que ser mais bem estudado. A gente talvez não dá a importância necessária à vida e ao ministério de João Batista. Inclusive foi alguém de quem Jesus falou que nascido de mulher não houve ninguém, pelo menos até a sua época, nascido de mulher não havia ninguém maior do que ele. Mas a gente talvez não tenha a noção da importância de João no cenário da redenção. Mas primeiro vamos observar a sua personalidade. Ele era um sujeito meio excêntrico, assim, um sujeito rude, exatamente como o seu antítipo, né, o Elias. Ele também se vestia de um jeito estranho, de um jeito meio rude, meio tosco. E por ser um homem nazireu, desde o nascimento, então isso significa que ele tinha aquele cabelão comprido e a barba comprida também e tal. Ele devia ser um sujeito assim bem diferente, né? Mas o mais interessante na sua personalidade é que ele era um sujeito que era meio avesso assim, à popularidade. Ele não tinha papas na língua e não fazia questão de que as multidões gostassem dele. Se ele tivesse hoje nas redes sociais, ele talvez não tivesse muitos seguidores, mas também não ia fazer questão de curtidas. Talvez tivesse mais haters do que followers, né? Mais gente que não gosta dele do que gente que gosta. Mas ele veio não para ser popular, mas para ser o arauto do Messias. E ele não fez outra coisa a não ser justamente isso. Inclusive, quando Jesus se manifestou em público, assim começou o seu ministério público, ele não teve dúvida de apontar e direcionar os seus discípulos para seguir Jesus. Lembra que foi ele que falou, nesse texto de hoje nós encontramos isso, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele foi perguntado quem ele era, né, a sua vida assim pode se resumir nessas 2 frases que ele falou. Primeiro, a respeito de si mesmo, eu sou apenas uma voz. E segundo, a respeito de Jesus, convém que ele cresça e eu diminua. Isso é fantástico e um grande modelo, né? Ele não estava interessado em atrair os holofotes e a atenção para si mesmo, mas sim de apontar para Jesus. Era alguém que tinha um senso de propósito, sabia exatamente qual era o seu papel e se ateve a ele. O seu ministério também foi interessante. Ele iniciou uma espécie de uma cruzada evangelística. Antes do surgimento de Jesus como o Messias, Jesus já estava ali no cenário, mas ainda não estava pregando, não era um rabi, não era alguém público. E ele começou o seu ministério meio longe, assim, meio distante do grande centro. Ele pregava no deserto e ele começou uma mensagem que não era assim muito amigável e acolhedora. Essa é uma frase usada aí nos especialistas em crescimento de igreja. A sua igreja tem que ser amigável e acolhedora. Se João Batista iniciasse uma igreja, não foi o caso dele, mas ela seria tudo menos amigável e acolhedora. A sua mensagem era uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de confronto. Vocês precisam deixar a sua vida de pecado. E o batismo, no caso dele, não tinha nada a ver com o batismo cristão, mas a não ser num aspecto. O batismo era um ato de identificação, de confissão pública de que a pessoa estava de fato interessada em deixar o seu estilo de vida, no mínimo assim, apático em relação a Deus e de fato ter uma relação com Deus
adequada, esperando a chegada do Messias. Ele então pregava isso, né? A sua mensagem depois foi a mesma pregação e o mesmo teor da mensagem de Jesus, né? Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Então ele não fazia questão nenhuma e, aliás, pelo contrário, era parte do seu trabalho denunciar a hipocrisia, a raça de víboras dos fariseus, como ele o chamou, né? Então João Batista teve assim esse trabalho. Ele é aquilo que alguns chamam de a dobradiça histórica, né? Ele faz a ponte entre o Velho e o Novo Testamento. Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João e depois era-lhes anunciado o reino de Deus. É justamente nesse momento de transição histórica que tinha que ter alguém com essa consciência da sua missão, e João foi esse homem. Ele chamava só João, depois virou João Batista, que é o batizador, justamente por causa do seu ministério. Bem, o seu ministério de batizar pessoas que se arrependiam, ele se tornou notório, e é por isso que quando Jesus chega para ser batizado, ele fica surpreso. Afinal de contas, João conhecia muito bem quem era Jesus. Ele sabia, desde sempre, que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, e que, portanto, Jesus era a única pessoa entre aquela multidão toda que não tinha razão nenhuma de ser batizada em sinal de arrependimento de pecados. Jesus nunca tinha pecado. É por isso que João Batista fica surpreso quando ele vê, e Jesus disse, não, deixa, vamos cumprir a justiça. Mas é importante que se diga que o batismo de Jesus não era de arrependimento como os demais. Para a gente entender melhor o que significa o batismo de Jesus aqui, ele apenas simboliza a sua própria morte, sepultamento e ressurreição que aconteceria algum tempo depois. Se você olhar para 1 Pedro capítulo 2, você vai perceber Pedro falando, né, que o batismo também nos salva, mas ele não está falando do batismo em água. Olha o contexto ali, ele está falando justamente da sua morte, ou seja, o batismo de Jesus não é um batismo de arrependimento dos seus pecados, mas é um batismo simbólico, falando, representando a sua futura morte de substituição. Não é? Então, é quando Jesus leva sobre si a iniquidade de nós todos. Então, é por isso que João acaba cedendo e o batiza. Mas durante o seu batismo, na verdade, quando ele sai da água, acontece uma coisa interessante. É a segunda vez, a primeira foi no dia do seu nascimento, mas é a segunda vez que os céus proclamam explicitamente quem é Jesus. Nesse caso, a voz que vem do céu, e ali naquele momento você vê, né, as três pessoas da Trindade, embora um Deus só, mas se manifestando ali, o Filho está saindo da água, o Espírito Santo desce sobre ele como pomba, e o Pai fala, esse é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Então essa chancela oficial, esse reconhecimento público, diante de todo mundo que estava ali, reconhecimento público de quem ele era e de que de fato ele deveria ser ouvido e deveria ser reconhecido como o Filho de Deus. Isso é absolutamente essencial para esse início do ministério de Jesus. Então, já falamos de João Batista no primeiro destaque, agora o batismo de Jesus, e aí tem uma outra coisa importante aqui, que é a tentação de Jesus. Não devemos imaginar que isso tenha sido só dessa vez, que foi o único momento em que Jesus foi tentado. Mas nessa ocasião registrada em Lucas 4 e Mateus 4, nós temos um momento específico. Jesus é levado pelo Espírito Santo para o deserto e ele fica ali 40 dias em jejum, e há muitos mistérios aqui nessa tentação e etc., mas nós não vamos entrar nos debates teológicos aí, apenas ressaltar o que aconteceu e o que a gente pode aprender disso. Foi, obviamente, um período de intensa batalha espiritual. O diabo, em pessoa, foi tentá-lo, ousando, assim, desafiar o Filho de Deus e tentando fazer com que ele se desviasse do seu propósito, que era a cruz. E aí, quando o diabo aparece e começa a tentá-lo diretamente, ele está exposto às maiores fragilidades do ser humano. Vamos lembrar que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas como homem, ele estava ali com fome, estava ali cansado, estava ali exposto àquela situação difícil do deserto. Imagina você ficar ali, não sabemos se ele ficou exposto ao tempo, como é que ele foi ali, mas ele estava numa situação bastante difícil. E o diabo o tenta justamente em três áreas, as áreas mais sensíveis do ser humano. Sua necessidade física, faz as pedras se transformarem em pão, a questão do poder. Olha, veja os reinos do mundo aqui, eu posso entregá-los para você se você se prostrar e me adorar. E, olha, pule aí do templo,
do pináculo do templo e jogue-se aí para ver se Deus vem com os anjos para protegê-lo. Não é interessante, as 3 vezes que o diabo o tenta nessas áreas, Jesus responde da mesma maneira e o antídoto é sempre está escrito. É interessante você perceber que as 3 citações que Jesus faz estão no livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é pouco conhecido pela maioria das pessoas. Jesus usou o texto de Deuteronômio, que provavelmente ele sabia de cor, porque um menino judeu até os 12 anos deveria ter decorado todo o Pentateuco, e isso incluía Deuteronômio, e esse fator de saber de cor, né, as Escrituras foi usado aí por Jesus para ele rebater e vencer o diabo nesse momento tão crítico do seu ministério. Bom, qual é a lição do dia e qual é a lição que nós queremos destacar aqui nessa lição 3 aí? Bom, em primeiro lugar, é que o batismo e a tentação de Jesus foram importantes para declarar a autenticidade de Jesus como Cristo, como o Filho de Deus, como o Messias enviado. É aqui que ele vai agora começar o seu ministério público, porque o seu ministério público está referendado pelos céus aos olhos de todos. O Pai o chancelou como de fato sendo o Filho amado em quem ele tem todo o prazer. Então esse é um momento muito importante, é por isso que o seu ministério público começa justamente por aqui. E nós descobrimos, através desses 2 eventos, mais uma vez um vislumbre desse Salvador absolutamente imaculado, perfeito. A Hebreus fala que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E isso é absolutamente extraordinário. Então, fica essa terceira aula aqui e esse momento importante da vida e do ministério de Jesus.